a melhor oportunidade de investimento talvez da década. Assista esse vídeo que ele pode fazer uma baita diferença no seu planejamento financeiro nos próximos anos. A gente está com a possibilidade aqui de dobrar o capital em 5 anos. Vou mostrar aqui a linha de raciocínio dos investimentos e você toma a decisão. Ok? Vamos lá? Então, primeira coisa, o que a gente vai analisar? Vamos analisar os principais macroindicadores. Então, vamos analisar esse indicador aqui. Estou usando o IVVB11, que ele é a replicação do S&P 500, que nada mais é do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e uma renda dolarizada. Segundo item aqui que eu vou olhar já é uma renda fixa, é um pré-fixado de 15% ao ano. Terceiro item que eu vou olhar é um investimento atrelado ao CDI, ou seja, 100% do CDI, referente a um fundo DI, um tesouro Selic ou um CDB com 100% do CDI. Por exemplo, caixinha do Nubank, ele é um investimento que replica esse valor. Um IPCA+, estou colocando aqui IPCA mais 6,5. Toda vez que esse 6,5 apareceu, que foram poucas vezes na história, foi um investimento bom. Estou colocando aqui o BOVA11, que ele replica o índice Ibovespa, ou seja, as ações brasileiras da B3. Estou colocando uma renda fixa, dólar mais 2%. E estou colocando aqui o IFIX, que ele é o índice que replica o resultado dos fundos imobiliários. Então, esse gráfico aqui, ele representa os últimos 2 anos. E a gente olha aqui nos últimos 2 anos, então, o IVVB11, né, ele rendeu 61%. O pré-fixado ele ficou em segundo lugar com 37%. O CDI, que foi bem alto nesses últimos tempos, ficou com 29%. IPCA 28%, IPCA mais 6,5%. A bolsa ficou com 20,80%. O dólar mais 2% ficou em 18,6% e o IFIX ficou em 14,8%. Então, passando isso aqui, eu analisei 2 anos, analisei os últimos 5 anos, analisei os últimos 10 anos e os últimos 15 anos. Para ver o quê? Como que eles se comportavam, como que esses indicadores se comportou durante esse tempo. Então, vamos lá. Nos últimos 2 anos foi que a gente avaliou, né? Estou trazendo em tabela só para ficar mais fácil de avaliar. Então, o primeiro aqui foi o VVB11, né, que é o dolarizado, e o último aqui o IFIX. Pré-fixado ficou em segundo e o CDI em terceiro. Indo para o 5º ano, a gente percebe já uma mudança. O pós-fixado já subiu, ou seja, a gente já percebe uma melhora no resultado em 5 anos do pós-fixado, atrelado a IPCA, e uma melhora bem relevante. Quando a gente olha aqui, o IPCA ele rendeu, né, o IPCA mais 6,5, ele rendeu 92%, enquanto o CDI rendeu 62%. Então a gente percebe que é uma diferença bem significativa. Vamos para 10 anos. 10 anos a gente continua a mesma característica dos 5 anos com percentuais diferentes. Então, o pré-fixado continua sendo o segundo melhor colocado. Preste atenção também no primeiro colocado, o IVVB11, né, que ele replica o S&P 500. Tá muito bem colocado. Então, dolarizar nosso patrimônio é uma decisão assertiva. Por quê? Porque a gente, além de ficar rendendo o que rende as empresas, 500 maiores empresas, a gente pega o dólar. Fala, mas isso não é só o dólar? Quando a gente pega aqui embaixo, não. Ó, o dólar mais 2%, ele perdeu para a bolsa. Então, é interessante a gente olhar isso aqui. Esse é um investimento de renda variável, né? Mas esses 3 posteriores são renda fixa. E a gente percebe o pré-fixado muito bem, em segundo lugar, e o IPCA+, também em terceiro lugar. Depois que vem o CDI. Quando a gente olha aqui, nos 10 anos tem uma diferença de 100%, né? De 100 pontos de diferencial. 100% não, 100 pontos de diferença. E quando a gente passa para o 5º ano, acontece
uma situação interessante, que o pré-fixado ele vem para primeiro, em segundo vem o IVVB11, terceiro o IPCA, e posterior IPCA o dólar, e agora em quinta posição o CDI, quase que a metade abaixo do IPCA mais 5. Então essa é a oportunidade da gente analisar. Muitas vezes, deixa eu passar aqui para a tela inteira. Muitas vezes a gente tá, como o CDI hoje ele está numa taxa alta, quem tem rendimentos atrelados ao CDI está bem confortável, vendo o dinheiro render bem. Só que isso é uma parte do tempo. No longo prazo, esse CDI ele varia bastante. E a gente percebeu nos últimos 15 anos que ele não é um investimento tão rentável quando comparado a outros. E vamos dar uma olhada nessa análise agora de todos os anos para a gente ter uma ideia um pouquinho mais assertiva. Analisando os resultados, né? Então, o verdinho aqui eu vou colocar pré-fixado IPCA. Então, nos 2 primeiros anos, né, ficou em segundo e quarto lugar. Nos 5 anos, ele já ficou segundo e terceiro. Quarto ano, né, 10 anos na realidade, né, na terceira análise, eles ficaram em segundo e terceiro. E na quinta análise, né, na quarta análise de 15 anos, eles ficaram em primeiro local, segundo local, terceiro local, primeiro e terceiro. E lá em quinto ficou o CDI. Então, por que, que a gente está numa das melhores oportunidades do ano? Da década, talvez. Perceba que aqui a gente está falando de um pré-fixado de 15% e um pós-fixado IPCA mais 6,5%. Quais são as oportunidades que nós temos hoje? Pré-fixado, a gente está acima de 15%, ou seja, tem pré-fixado para 2031 com 16,2%, sendo uma ótima estratégia de investimento. E temos IPCA mais com IPCA mais 8, só que veja que ele está com curto prazo, né? Só que IPCA mais 31, né, que tem um prazo razoável, já está com 7,85, ou seja, 1 ponto percentual acima do 6,5. Então, por isso que essa é uma das melhores oportunidades, talvez, da década de investimento. A gente está com um pré-fixado muito bom. Pra você ter ideia, um pré-fixado de 15%, a gente dobra o patrimônio em 5 anos. Então, em 5 anos, a gente dobra o patrimônio. A gente tem agora uma oportunidade maior do que 15%, chegando a 16%. E temos IPCA também em 7,5%, se eu não me engano, o melhor aqui. Ou seja, a gente está numa oportunidade excelente de investimento. Se você quiser meu apoio para investir e diversificar seu patrimônio para você fazer seu dinheiro render mais com segurança e sem complicação, me manda aqui no direct, quero saber mais, que a gente troca uma ideia e eu consigo te ajudar sem nenhum custo a mais, montar de uma maneira estruturada e personalizada a sua carteira para fazer seu dinheiro render mais e não perder essa oportunidade. Te vejo lá. Abraço.